Bom dia, cristão. Deus abençoe a sua vida. Acordou? Já deu o seu glória a Deus? Leu a Bíblia? Eu sempre aconselho não, eu indico, né, que vocês estejam muito próximos da palavra do Senhor, porque é estar próximo de Deus. A nossa vida, ela é um conflito. Cristão, a nossa vida é um conflito, né? É o espírito versus a carne. A nossa natureza humana, ela não pode dominar a nossa vida. Eu vou ler coisas sobre isso. Vou ler mensagens sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso. E sempre que antes de começar, eu oro a Deus para que a minha boca seja utilizada por Ele, a minha mente, o coração. Vamos lá. Vamos começar, se você estiver com a sua Bíblia do lado, que é muito importante, a nossa arma espiritual está ao nosso lado. Vamos começar com Gálatas 5:17. Amém? O que diz a palavra do Senhor? Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Conflito. Amém? E ainda tem um complemento depois. Continuando no versículo 17. Eles estão em contínuo conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É o conflito. Amém? Vou ler de novo, porque eu acho que eu tropecei nas palavras. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, que é a parte espiritual. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Quando a gente age de acordo com a carne, a gente esquece a gente deixa de lado tudo aquilo que Jesus fez por nós. A gente volta lá para a época das leis, né? A segunda leitura que eu vou fazer está em Romanos 7, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. 7, 18 e 19. 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E por último, nessa etapa, eu vou ler para vocês Romanos 7, 18. Romanos. Onde é que está aqui? Fiz tantas marcações. Não, Romanos 7, 18 eu acabei de ler. Então agora nós vamos ler Pedro, de 1, 15 e 18. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A nossa natureza humana, as nossas qualidades humanas, elas vão de encontro com os atributos e as qualidades de Deus e Jesus. Mas, se dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, existir aquela dúvida, aquele conflito sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que nós estamos desejando, sobre aquilo que nós estamos fazendo, então Jesus, o Espírito Santo está em nós. E é nesse ponto que existe aquilo que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito combate a carne. Se existe isso, há esperança, estamos no caminho certo. A natureza humana está sendo subjugada pelo que é espírito, por aquilo que possa ser o que Jesus faria, o que Jesus agiria.
é importante se nós temos esse termômetro, porque é o sinal do que o Espírito Santo está em nós. Nós, como carne, agindo pela carne, nós vamos estar totalmente fora daquilo que Jesus, que Deus planejou para nós. Quando nós estamos completamente dominados pela carne e não há o conflito do espírito com a carne, o que nos leva à dúvida, o que nos leva a analisar, o que nos leva a buscar o caminho correto, lendo a palavra. Gente, nós temos que estar vinculados. Se isso tudo não está acontecendo, esse conflito, é porque o espírito, nós não o aceitamos, nós não o recebemos, nós não estamos praticando aquilo que Jesus faria. É difícil. Não é fácil. Entendeu? Se fosse fácil, todo mundo estaria se baseando pela palavra de Deus. Se fosse fácil nós deixarmos o Espírito Santo dominar a nossa vida, se fosse fácil todos aceitarem a Jesus, nem guerra existiria, nem fome existiria. Mas o desejo da carne nas pessoas é muito forte, principalmente quando não tem Jesus. Mas não é o nosso caso. Nós aceitamos a Jesus. Então o Espírito começou a habitar em nós. Amém? Quando a gente fala quando eu estou falando da natureza humana, confrontando as qualidades, a natureza de Deus, de Jesus, eu vou relatar aqui as qualidades e atributos de Deus e Jesus. Nós temos que copiar, nós temos que estar vinculado a isso, porque senão a gente perde a direção, a gente perde o rumo, sabe? O termômetro da gente quebra e nós só faremos coisas ruins que levará aquele sentimento de dor, sabe? O arrependimento. Não se esqueça. O arrependimento é aquilo que faz com que você nunca mais cometa aquilo. Vamos falar sobre a qualidade e os atributos de Deus e de Jesus. Tem uma cola aqui porque eu oro a Deus para que Ele direcione meu coração, minha mente e pesquiso, eu estudo, com base sempre e única, exclusivamente no livro de Deus, na palavra de Deus. Não recorro a nenhuma outra ferramenta. Tá bom? Vamos falar aqui sobre as qualidades de Deus. E vou citar o que está na Bíblia. Amor tem que ser a primeira, né? E na nossa vida, o amor tem que estar acima das coisas. 1 João 4,8. Deus é amor. Ponto. A santidade. É lógico, Deus, santidade. O que fala a Bíblia sobre a santidade? Lá em Isaías 6,3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Justiça. Nós praticamos a justiça? Nós conseguimos analisar e até julgar com base na justiça? Olha o que diz aqui em Salmos 89:14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, trono de Deus. Misericórdia e graça. É bom receber a misericórdia e a graça, mas nós praticamos a graça e a misericórdia? Êxodo 34:6. Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Tardio em irar-se. Esse é o nosso Deus. Isso aqui, ó, tardio em irar-se. Ó, presta atenção. Não significa que ele não vá ter ira. Ele é tardio, tá? Porque grande é a misericórdia e a fidelidade dele. Mais um. Opa, vamos lá.
fidelidade. Segundo Timóteo 2:13. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Esses foram, com a base dos meus estudos aqui, na minha pesquisa, os atributos que são de Deus. Agora nós vamos falar dos atributos e qualidades de Jesus, né? O Verbo encarnado. Perfeita obediência. Né? Perfeita obediência. Olha o que a palavra diz em Filipenses 2:8. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ah, Jesus. Humildade. Humildade. Olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Perfeita obediência, já falei. Compaixão. Desculpe. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. A multidão tinha as suas necessidades, as suas deficiências, a doença, e Jesus se compadeceu delas. Verdade e integridade. Verdade e integridade tem que fazer parte da nossa vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade e integridade. Paciência e longanimidade. 1 Pedro 2:23. Quando maltratado, não revidava, ou maltratado, quando sofria, não fazia ameaças. Tolerância, perseverança, paciência. Será que nós temos essas qualificações? Será que nós buscamos isso? Porque nada mais é do que sermos cristãos, sermos cristãos, praticarmos Jesus, sermos imitadores de Jesus. A natureza humana, ela é forte. Pelo Espírito e graças ao Espírito nós podemos combatê-la e termos essas qualificações e termos esse perfil, lutarmos para termos esse perfil de Deus e de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra de hoje. Eu espero imensamente que ela toque em seu coração, dentro daquela dúvida que você tem, dentro da necessidade que você tem no coração. Por favor, divulgue, compartilhe com as pessoas isso. Hoje existe, e é claro que vocês sabem disso, um evangelho mentiroso. Não esse evangelho. Aquele que muitos homens falam e usam para benefício próprio. Amém? Deus abençoe a sua vida. Dê um bom domingo. E Deus abençoe os seus familiares. Nunca deixem de ler a palavra. Nunca deixem de confrontar o que eu falo, buscando na palavra as menções que eu faço aqui. Amém? É muito importante estudar a palavra, dedicar-se à palavra e praticar a palavra. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia.